Springtrap é a versão futura e desgastada do traje de Springbone, bem como o recipiente para o corpo e a alma de William Afton. Na tentativa de enganar as almas das crianças que assassinou, William veste o traje instável, mas o movimento repentino causado por isso faz com que as travas da mola se soltem, fazendo com que as partes mecânicas voltem a se deslocar, cortando-o e rasgando-o em pedaços. Como consequência, tanto seu corpo quanto sua alma ficam presos dentro do traje, ficando isolado do resto do mundo dentro de um quarto por mais de 30 anos até ser libertado. Ele estreia em Five Nights at Freddy's 3 como o único antagonista capaz de assassinar o jogador, tornando-se um dos personagens mais importantes e reconhecíveis da franquia. Ele reprisa um papel antagônico no simulador de pizzaria de Fred Fazbear, embora com uma nova aparência e sob o nome de William Afton nos créditos. Em Ultimate Custom Note, ambas as versões fazem parte dos 50 animatrônicos personalizáveis. Ele também é o principal antagonista de Five Nights at Freddy's, The Twisted Ones, onde William sofre o mesmo destino de seu homólogo nos jogos, embora desta vez ele se autodenomina Springtrap, devido ao poder que sente ter adquirido. No entanto, mais tarde ele decide retirar o processo e usar o nome William Afton novamente. Desde a FFPS, Springtrap é interpretado por PJ Evode. Aparência: Springtrap, design original. FNAF 3, Extras, Springtrap 1. Corpo inteiro. Assim como Springbone, Springtrap tem a aparência de um coelho humanizado, originalmente de cor amarelada. Porém, após ser abandonado após o fechamento da Fred Fazbear's Pizza, o animatrônico fica em um estado mais deteriorado e enferrujado com uma cor esverdeada escura. Você pode ver as múltiplas rachaduras em quase toda a estrutura do animatrônico, revelando parte de sua fiação interna. Sua orelha direita foi arrancada ao meio. Seu rosto mantém as características de um coelho, apresentando também dois olhos humanizados e uma cadeia de dentes grossos que formam um sorriso um tanto petrificado. Seu corpo está adaptado ao formato do corpo humano, mantendo diferenças nas medidas estabelecidas das de uma pessoa. Seu torso possui uma fenda ainda mais definida que revela parte de seus circuitos e mecanismos do traje. Ambos os braços têm articulações livres para que possam mover-se livremente. Ambas as mãos têm 5 dedos, dos quais se verifica que alguns foram arrancados. A região das pernas é dividida com o restante do corpo, apresentando um cruzamento repleto de fissuras. Da mesma forma, Springtrap possui pernas articuladas, pelo menos até a parte dos pés onde pode ser vista uma estrutura metálica semi-arameada semelhante a um endoesqueleto. Como pode ser visto, Springtrap ainda tem um corpo dentro. Segundo os mini-jogos, esse corpo é de William Afton, que morreu dentro do traje. Sucata e Afton. C8. Springtrap passa por uma mudança drástica em seu design, a ponto de parecer um animatrônico diferente. Sua aparência é muito mais parecida com o sprite visto no Minigami Stage 01. O mais notável é que agora é possível ver em seu interior um esqueleto humano, cuja carne e artérias desapareceram quase completamente, exceto algumas partes da cabeça, tronco e pernas. Agora tem cabeça mais larga e focinho, a maioria de seus enormes dentes quadrados quase desapareceu, revelando pequenos dentes afiados. As orelhas do traje ainda mantêm a aparência do desenho original, embora em estado mais deplorável, um enorme buraco em sua testa revela seu crânio humano, que possui uma pequena fileira de dentes e seus característicos olhos brancos e brilhantes foram substituídos por simples olhos metálicos. O resto de seu corpo quase não é visto durante todo o jogo, mas pode-se notar que onde os dedos animatrônicos se projetavam de sua mão direita, falanges humanas agora se projetam. Seu braço esquerdo não tem costas, deixando a extremidade do húmero saliente junto com várias artérias. Em ambas as pernas, a tíbia e a fíbula se projetam, e seus pés, que antes estavam completamente expostos, ficam cobertos pelas pernas do traje, cujo design é o mesmo da maioria dos animatrônicos da série. Anúncio. História. Jogos. 5 noites no Freddy's 3. FNAF 3, Etapa 01, Springbone.
Originalmente chamado de Springbone, o animatrônico foi projetado como um híbrido entre um robô e uma fantasia. Dessa forma, os funcionários do restaurante poderiam utilizar o animatrônico para entreter as crianças, mas caso não houvesse ninguém disponível, o traje também contava com um modo animatrônico com o qual poderia ser operado utilizando apenas funções básicas. Além disso, também foi equipado com um sistema especial para atingir os locais mais barulhentos do restaurante. Porém, para que o traje passasse do modo animatrônico para o traje, o usuário precisava comprimir uma trava especial pela qual as partes internas do robô deveriam ser extraídas para lados opostos do traje. Infelizmente, essa fechadura falharia, as partes internas do animatrônico seriam remontadas, fazendo com que a pessoa que o utilizasse fosse grotescamente esmagada por dentro. Diante de tal risco, um dos funcionários da Fred Fazbear's Pizza teve que gravar uma série de mensagens sobre como usar corretamente esse traje. Telefone Boy. Durante seu uso na pizzaria, muitos funcionários foram designados para usar a fantasia de Springbone. Infelizmente, o dispositivo de segurança do traje falhou repetidamente, causando a morte dos funcionários. Nunca se soube o que causou a falha na segurança do traje, mas a Fazbear Entertainment decidiu proibir seu uso nos shows do restaurante e guardá-lo em uma sala secreta que mais tarde seria lacrada. FNAF 3, Minijogo, Springtrap, Sprite 5. Após o fechamento da pizzaria, a sala onde Springbone ficava foi descoberta por William Afton na tentativa de desmontar os animatrônicos do restaurante. Depois disso, as almas das crianças se revelaram e perseguiram o assassino até encurralá-lo na referida sala. Atormentado, William tentou se esconder dos fantasmas entrando no traje, que por seu infortúnio acabou esmagando-o por dentro e fazendo-o sangrar dolorosamente, o que acabou matando. Ele passou 30 anos lá quando foi decidido abrir o Fazbear Fridge, onde em uma longa inspeção na pizzaria abandonada, Springbone foi encontrado em estado deplorável. Daqui em diante ele é conhecido como Springtrap. Ele se tornou a atração principal de Fazbear's Fridge, The Horror Attraction, na esperança de reviver os eventos macabros de Fred Fazbear's Pizza. Uma semana antes da inauguração do local, o animatrônico ganha vida e começa a atacar o segurança. Finalmente, a atração pega fogo após a noite 6 devido à má fiação do prédio. O que restou foi vendido em leilão, mas o que aconteceu com Springtrap não foi especificado. Sabe-se que ele sobreviveu ao incêndio a partir de uma pequena referência no jornal, com o rosto do lado direito da imagem sutilmente escondido na escuridão do fundo. Five Nights at Freddy's, localização da irmã. Embora Springtrap não apareça no referido episódio, uma cinemática final da Custom Noite mostra-o deixando incinerado Fazbear's Fridge, confirmando que ele conseguiu sobreviver ao incêndio. Simulador de pizzaria de Fred Fazbear. Nota: nesta edição, Springtrap é conhecido como Afton. Não se sabe exatamente como Afton foi parar no beco da pizzaria. A única coisa que se sabe é que ele sobreviveu por pouco ao incêndio do Fazbear's Fridge. Springtrap, tela da morte, iluminada por raios FFPS. Quando um novo local da Fazbear Entertainment é inaugurado, Afton fica no beco daquela pizzaria. Como o atual dono do estabelecimento, o jogador tem que verificar o exterior após cada turno, o que é obrigatório. Ele acaba encontrando o animatrônico. Por atender aos critérios estabelecidos no parágrafo 4º do contrato da empresa, o Cacete Man diz ao proprietário que ele deve decidir se deseja salvá-lo e cobrar o preço por isso, ou, em vez disso, devolvê-lo ao beco, sem receber o dinheiro. Caso você devolva-o ao beco, Afton não aparece durante as tarefas diurnas do proprietário, a menos que o nível de risco das instalações seja aumentado. Isto também impede a obtenção do diploma concluído. No caso de salvá-lo, o proprietário passa a testá-lo quanto a tempos de resposta automatizados e reações de antigas atrações interativas. Como Afton pode agir violentamente durante o teste, o proprietário pode aplicá-lo com um taser para acalmá-lo. Se o dono negligenciar demais, Afton irá atacá-lo, fugir e vagar pela pizzaria. Se o proprietário conseguir completar o teste com sucesso,
Ele recolhe o dinheiro para salvá-lo e o tranca na ventilação do local. Falhar ou completar esta tarefa não muda nada. A única diferença é que o protagonista não coleta o dinheiro para falhando. Springtrap, cena final, FFPS. Afton, junto com os demais animatrônicos resgatados, tentam atacar o dono e escapar das aberturas durante toda a semana. Quando chega sábado, Cassette Man, cujo nome verdadeiro é Henry, revela que elaborou um plano para reunir todos os animatrônicos possuídos restantes em um só lugar, separar as almas das máquinas e acabar com a tragédia. Desativa a ventilação, fazendo com que a temperatura do local aumente e provocando incêndio. Sem escapar, os animatrônicos das aberturas são consumidos pelas chamas, assim como o dono da pizzaria que por algum motivo decide ficar e morrer. Henry provavelmente morre também. A alma de William Afton acaba no inferno por suas ações, enquanto os outros conseguem encontrar a paz. Noite personalizada final. Ícone Springtrap na UCN. Ícone Springtrap na UCN. Meio. Ele se dirige para a abertura de ventilação colocada na parede à sua frente. Quando ele estiver pronto para atacar, você verá o rosto dele enquanto ele olha para você. Feche a porta de ventilação para se livrar dela. Descrição do Springtrap na lista. Ele atacará uma vez por noite, fazendo muito barulho e fazendo as luzes piscarem antes de atacar. Feche a porta de ventilação direita para travá-la. Descrição de Afton na lista. No mashup definitivo de FNAF, Springtrap e Afton retornam novamente como parte dos 58 animatrônicos antagonistas do Ultimate Custom Noite, com Springtrap sendo o 15º e Afton o 48º personagem na lista de animatrônicos personalizáveis. Embora Springtrap não tenha dublagem, possivelmente porque ele originalmente não tinha uma, Afton é mais uma vez interpretado por PJ Evoud, embora seja apenas uma de suas falas do FFPS. Five Nights at Freddy's VR, procura-se ajuda. Espaço reservado para captura de ventilação. Springtrap reaparece em Five Nights at Freddy's VR, Help Wanted, junto com vários outros personagens do terceiro jogo. Sua mecânica é praticamente a mesma de Five Nights at Freddy's 3. Ele estará ativo a partir da segunda noite e iniciará seu caminho do CAN 07, CAN 08 ou CAN 09 até o escritório. O dispositivo de áudio pode usar a isca nas câmaras para distraí-lo e também pode passar pelas aberturas de ventilação. Se for visto na câmara de ventilação, deve ser vedado para bloquear seu caminho. Springtrap também aparece na versão Black League do nível Vem Repair de Inad, chamado de Virtual Trap nos arquivos do jogo, em uma das sessões da sala de troca. Neste caso, o jogador deve consertar a ventilação o mais rápido possível antes que Springtrap chegue até eles, pois assim que o fizer, ele irá matá-lo e você terá que começar de novo. Romances. Os eventos a seguir não são totalmente canônicos, e, portanto, nem tudo pode ser considerado parte da história original de Five Nights at Freddy's. Esta história começou na próxima página. Aceitei a nova vida que eles me deram. Eles me fizeram um com minha criação. Meu nome é Springtrap. Springtrap, os torcidos. William se apresentou como Springtrap para Charlie, John, Jessica e Clay Burke, assumindo a responsabilidade pelos assassinatos dos Twisted Animatronics e procurando algo de Charlie. Naquele momento, Clay Burke atirou nele e o grupo aproveitou para escapar. Springtrap então ordenou que seus animatronicos, Twisted Wolf e Twisted Bonnie, os perseguissem. Novela Springtrap 1. Springtrap and the Twisted Ones, a novela gráfica. Quando o grupo consegue parar momentaneamente os animatronicos, Charlie vê que Springtrap estava escapando por um corredor e o persegue. Quando a jovem conseguiu alcançá-lo, os dois brigaram. Finalmente, Charlie conseguiu vencer a batalha e subjugar Springtrap apunhalando-o no peito com uma barra de metal. A jovem queria saber por que escolheu sequestrar seu irmão Sammy. Springtrap revelou que ela não o levou, mas a levou. Charlie e o resto de seus amigos ficaram surpresos com a resposta, então o prédio começou a desabar e Springtrap aproveitou essa distração para escapar por uma abertura.
Depois disso, William passou por diversas cirurgias e conseguiu sair do traje, voltando a usar seu nome original. Conclua esta sessão. Comportamento: 5 noites no Freddy's 3. FNAF 3, Springtrap Jumpscare 1. O Jumpscare de Springtrap do lado esquerdo do escritório. Springtrap torna-se ativo a partir da segunda noite. Ele é o primeiro animatrônico da série que não possui um padrão de movimento fixo, podendo se mover e entrar em qualquer ambiente. Ao acessar o sistema de ventilação, ele fica muito rápido nos mesmos. Portanto, o jogador deve fechar a respectiva ventilação do painel da câmera para evitar seu avanço. Como não há portas no escritório, o Springtrap pode ser acessado pelo corredor ou pelas aberturas de ventilação. Para evitar isso, o jogador deverá utilizar o dispositivo de áudio, que reproduz uma gravação da voz do bebê. Desta forma, ele irá em direção à referida área vinda do som graças ao fato do traje de Springbone possuir peças que são atraídas pelo riso das crianças para que não se percam no local. Mas você só pode atrair Springtrap para a câmera que deseja se ele estiver próximo dessa câmera. Se Springtrap conseguir chegar ao corredor do escritório, ele ficará olhando para o jogador, mas poderá ser atraído de volta pelo áudio para CAN 02. Se neste ponto o jogador passar muito tempo sem protegê-lo, Springtrap entrará rapidamente no escritório causando um game over e assim encerrando o jogo. Simulador de pizzaria de Fred Fazbear. Há 2 ocasiões em que Afton se torna hostil, na sessão de resgate e durante as tarefas diurnas. Resgatar. Springtrap Teste de Reação, Posição 1, FFPS. No modo Salvage, Afton, fazendo parte da Salvagem de Animatronics, pode ser resgatado pelo protagonista. Ao fazer isso, o jogador deve reproduzir os estímulos auditivos e marcar em um pedaço de papel se Afton reage a cada um desses estímulos. Porém, como explica o Cassette Man, Afton pode agir de forma agressiva durante o teste, então um teaser foi fornecido ao protagonista caso isso aconteça. Existem 2 maneiras de avisar que está prestes a atacar. Identificando suas fases. Afton possui 3 fases ou posições antes de atacar, que são intercaladas cada vez que o jogador levanta a folha de cheque. Quando Afton estiver em sua última posição, o jogador deve imediatamente dar um choque nele, caso contrário, ele atacará. Temporizador. Aleatoriamente, um som semelhante a um temporizador começará a tocar, indicando que o animatrônico está prestes a atacar, independentemente da posição ou fase em que esteja. Detectar esse som pode ser complicado, pois é facilmente confundido com os estímulos ou com o ambiente. O jogador deve chocá-lo com o teaser ao detectar este som ou Afton atacará a qualquer momento. Tarefas diurnas. Seja completando o modo de salvamento, falhando ou comprando risco ou itens com desconto no catálogo. Afton vagueia pelas aberturas de ventilação enquanto executa tarefas diurnas. Junto com os outros animatrônicos resgatados, Afton tenta chegar ao escritório, seja pela esquerda ou pela direita. Para evitar isso, o jogador deve produzir o mínimo de ruído possível e manter os animatrônicos afastados do escritório. Afton, como todos os animatrônicos, começa em uma sala aleatória, aproximando-se progressivamente da localização do jogador através do escritório. É melhor usar o detector de movimento para saber onde você está e, em seguida, reproduzir um isca de áudio em uma área próxima à sua localização para mantê-lo afastado. Se Afton estiver próximo ao escritório, ruídos metálicos serão ouvidos confirmando sua presença. E se ele estiver em alguma das 2 aberturas de ventilação que conectam ao escritório, ele será ouvido falando. Quando isso ocorrer, o melhor é desligar o monitor e a ventilação e apontar a lanterna para a entrada correspondente de onde vem o som, até que tudo fique completamente silencioso e nenhum movimento seja ouvido nos dutos. Esta estratégia deve ser usada com todos os animatrônicos Salvaged, pois possuem o mesmo método de ataque. Noite personalizada final. Springtrap. Springtrafeador. Ícone Springtrap no sistema de ventilação. Springtrap avança pelo sistema de ventilação, cujos movimentos podem ser observados através do mapa do referido sistema.
Ao contrário de outros animatrônicos, ele não pode ser bloqueado por armadilhas de ventilação, portanto, sempre alcançará a entrada central. Uma vez lá, seu rosto pode ser visto pela ventilação, ou seja, é uma questão de levantar o monitor, ficar sem ar ou ser atacado por Phantom Fred para Springtrap entrar no escritório e encerrar o jogo. A única maneira de contrariar isso é fechar a porta de ventilação central quando o animatrônico estiver mostrando sua face, o que o levará de volta ao início do sistema. Aumentar a dificuldade do Sprintra faz com que ele se mova mais rápido à noite. Afton. Afton atacará aleatoriamente pela abertura direita durante a noite. Tal como diz a sua descrição, ouve-se um grande rugido e as luzes começam a falhar quando Afton está prestes a atacar. Quando isso acontece, o jogador deve fechar a ventilação lateral, então ouve-se uma batida indicando que Afton recuou. O lado positivo de seu mecânico é que ele só tenta entrar no escritório uma vez por noite, então, uma vez combatido, ele é um animatrônico a menos para se preocupar. Aumentar sua dificuldade o torna mais rápido ao tentar atacar, dando ao jogador menos tempo de reação. Five Nights at Freddy's VR, procura-se ajuda. Virtual Trap Placelder. O susto do salto de Springtrap. FNAF 3. O Springtrap partirá do CAN 07, CAN 08 ou CAN 09, até onde está localizado, passando por todas as câmaras ou subindo até os respiradouros. A única forma de evitá-lo é com o aparelho de áudio ou fechando a ventilação em que se encontra, caso contrário chegará ao escritório e matará o jogador com um jumpscare, reiniciando a noite. Five Nights at Freddy's AR, entrega especial. Springtrap retorna em Five Nights at Freddy's AR, Special Delivery como um dos animatrônicos enviados pela Fazbear Entertainment. No entanto, embora seus traços de personalidade sejam aparentemente os mesmos dos outros jogos, foi confirmado que este não é o verdadeiro William Afton. Para derrotá-lo, o jogador deve ouvi-lo e observar seus movimentos, e após atacar o jogador deve eletrocutá-lo. A mecânica do Sprintra é diferente de outros animatronicos. Ao fazer uma confusão, os resultados dependem da cor dos seus olhos. Se seus olhos brilharem em branco, o jogador deve encará-lo até que ele desapareça ou até que seus olhos fiquem vermelhos. Outras aparições. Five Nights at Freddy's, Os Arquivos de Fred. Vários detalhes são contados neste livro sobre Springtrap, como os jogos onde ele aparece, sua rota de ataque, aparência dos personagens, entre outros. Na versão atualizada do livro, a última página traz uma ilustração de Ladyfice do Springtrap, com uma massa de interferência estática no lado esquerdo. Esta é uma referência à história em The Flash de Fazbear Friggs #5, Bunny Call. Five Nights at Freddy's, Fazbear Friggs #5, Bunny Call. Springtrap FF5. Sprintra é o personagem do novo videogame de realidade virtual da Fazbear Entertainment. Um videogame onde teremos que escapar de um labirinto enquanto ele nos persegue para nos matar. Matt é o desenvolvedor deste videogame. Após perder para ele, cheio de raiva, programa uma espécie de tortura para Sprintra. No dia seguinte, Matt foi conferir o jogo, mas Springtrap não foi encontrado em lugar nenhum. Depois de verificar o registro de dados do jogo, ele descobriu que, sem uma vítima para matar, Springtrap estava constantemente se clonando, e os clones mataram sua versão original. Como resultado, os arquivos do jogo foram corrompidos. Matt entrou no jogo apenas para morrer novamente, mas desta vez sentiu uma forte ferroada ao tocar o corpo do animatrônico. Depois disso, um bebê Sprintra começa a se desenvolver na barriga de Matt, para que mais tarde o estômago acabe se abrindo e o bebê Springtrap saia. Five Nights at Freddy's, Fazbear Friggs #8, Gundropendel. Depois de ser encontrado e levado para Fazbear's Frig, The Horror Attraction, ele é pendurado na parede para fazer parte da exposição. Curiosamente, quando o Springtrap aparece, o segurança Hudson começa a ter alucinações em relação aos animatronicos do local e seus traumas passados. Five Nights at Freddy's, Violação de segurança. Scraptrap aparece em um fliperama com a inscrição Dr. Scraptrap.
indicando que a Fazbear Entertainment comercializaria esse personagem, como foi o caso dos Baby Plushies de FNAF VR, Help Wanted. Five Nights at Freddy's, Procura-se Ajuda 2. Um recorte de Springtrap aparece no nível Fazer Blast. FNAF 3 do modo Faz CAD, o jogador deve derrotá-lo usando o Faz Blast, a arma de dardos, e jogando bolas nele, enquanto se defende dos diferentes plush babies que aparecem. Skins, FNAF AR. Armadilha de Primavera Tóxica. FNAF AR, Springtrap Tóxico, ícone, oficina. Toxic Springtrap é a segunda e última skin animatrônica do evento Vasteland. Foi lançado em 18 de junho de 2020. É o primeiro skin do Springtrap. Toxic Springtrap é uma versão de Springtrap com uma aparência repulsivamente mutante, coberta de verrugas pálidas semelhantes a tumores, veias semelhantes a tentáculos, algumas manchas de pele mofadas e exalando vapores gasosos. Essas características de aparência infecciosa, incluindo seu cadáver, são sombreadas com tons roxos, possivelmente lembrando a cor icônica da aparição do sprite de William Afton nos minijogos. Armadilha flamejante. FNAF AR, Flaming Springtrap, ícone, oficina. Flaming Springtrap é o segundo skin do Springtrap, bem como o quarto e último skin do evento Peatvave. Foi lançado em 13 de agosto de 2020. Posteriormente, retornou em 24 de setembro de 2020 com alguns outros animatrônicos exclusivos do evento para o mini-evento. Flaming Springtrap é igual a Springtrap, mas é laranja escuro. A principal e mais notável diferença é o fogo que parece sair de Flaming Springtrap, provavelmente como uma referência ao fogo em Fazbear's Fright. Como resultado, todo o interior do Springtrap brilha em um amarelo brilhante como os efeitos do calor, quase imperceptível entre as chamas. Suas mãos também brilham com as mesmas cores vermelhas brilhantes. Seus olhos são vermelhos com pupilas pretas. Tal como acontece com todos os animatrônicos do mesmo evento, seu comportamento é compartilhado com Springtrap e sua outra skin. Sua estática é muito fraca e quase sempre é necessária uma lanterna para encontrá-lo. Embora presente, a interferência pode ocorrer com alguma regularidade. Springtrap irá atacar o jogador 3 vezes, sendo a terceira vez o momento real em que ele ataca. Palhaço Springtrap. FNAF AR, Palhaço Springtrap, ícone, oficina. Clão Springtrap é uma versão circense de Springtrap, bem como a terceira e última skin adicionada para o evento Dark Circus. Foi lançado em 17 de setembro de 2020. O rosto do palhaço Springtrap tem maquiagem de palhaço branco acinzentada. Ele tem um sorriso um tanto perturbador e cheio de dentes com batom vermelho na boca. Ele tem olhos brilhantes incompatíveis, seu olho direito é azul, enquanto o esquerdo é rosa avermelhado. Seu olho esquerdo parece costurado na pálpebra e seu olho direito tem uma mancha de tinta azul. Ele usa um smoking vermelho, junto com uma flor rosa, uma referência à clássica flor do jato d'água, luvas brancas almiscaradas, calças marrons rasgadas e grandes sapatos de palhaço vermelhos. Ele também tem serpentinas roxas amarradas na parte inferior de seu manto, em um de seus sapatos, que está cuidadosamente enrolado em um laço, e algumas até sobressaem do topo de sua cabeça. Ele sempre traz consigo um martelo de madeira. A maldição. Novotecursei com grande. Decurse é a skin de Springtrap do evento Ancient Equinox. Foi lançada em 5 de março de 2021. Decurse tem a aparência de um guerreiro asteca. Ele tem um capacete dourado que tem arbustos verdes no topo junto com suas orelhas de coelho. Na frente tem uma representação realista dos olhos e focinho de um leão. A maldição tem uma pele azul marinho bastante forte, embora a parte de seu rosto ao redor dos olhos seja vermelha, com um brilho amarelo. Ele usa ombreiras douradas marcadas com X vermelhos no centro de cada quadrado para cobrir os ombros. Ela também tem um colar de ouro decorado com pedras vermelhas e azuis. Seu braço e pernas esquerdos têm queimaduras laranja e amarelas, enquanto seu braço direito segura um escudo asteca circular cinza que está rachado. A mão direita da maldição é feita inteiramente de penas, tingidas para ter um padrão listrado de verde, amarelo e vermelho.
A maldição usa uma saia de folhas verdes em volta da cintura, enquanto uma medalha circular de ouro fica no centro do peito. Curiosidades. FNAF 3. Springtrap substitui o jumpscare de Bonnie, ou melhor, Spring Bonnie para ser exato, em Five Nights at Freddy's 3, ao contrário dos outros animatrônicos Phantom. Durante o desenvolvimento de Five Nights at Freddy's 3, alguns fãs o chamaram de Golden Bonnie devido à sua semelhança com o referido animatrônico e por ser amarelo, semelhante ao caso de Golden Fred. Seu nome verdadeiro foi prontamente revelado como uma sigla em uma mensagem de Scott. Springtrap pode ser facilmente atraído pela risada e pela voz de bebê. Isso ocorre porque ele foi originalmente programado para ir a locais com mais som. Springtrap Walking Office. Springtrap andando pelo corredor. Observe que ele não move os pés ao caminhar. A tradução literal de Springtrap é Springtrap, embora uma tradução mais correta seria Springtrap. Primavera refere-se ao fato de ser um traje animatrônico de mola. Armadilha refere-se ao fato de que quando o traje funcionou mal, ele matou o usuário que o usava. Springtrap pode ter sido um dos protótipos do traje animatrônico para que a equipe pudesse usar o animatrônico como traje ou fantasia. O mesmo vale para Fredbear. Enquanto Springtrap caminha do corredor para fora do escritório, seus pés não se movem. Assim como Fred no primeiro jogo, Springtrap possui 2 jumpscares, um diferente dependendo de qual lado do escritório ele ataca o jogador. Ele é chamado de Spring Bonnie por Telefone Guy, o que implica que este é seu nome verdadeiro em vez de Springtrap. Isso faz dele, junto com Mangle, o único animatrônico nomeado por seus apelidos. É também o único com o qual o player pode interagir, ou seja, reproduzindo o áudio e afastando-o do escritório. Ele é o primeiro animatrônico da série em geral que pode ser acessado em todos os lugares possíveis. Outros animatrônicos capazes de fazer isso são Nigatmari Fredbear e Nigatmari. A partir da atualização 1.31, toda vez que Springtrap se move, seus passos são ouvidos, acompanhados por uma voz inaudível. Springtrap e o Nigatmari são os únicos animatrônicos que possuem 5 dedos. É confirmado no minigame 4TH Nice de Five Nights at Freddy's 4 que seu nome original é Spring Bonnie, confirmando o que Telefone Boy disse no terceiro jogo. O design desgastado de Springtrap provavelmente foi usado para os animatrônicos de Five Nights at Freddy's 4. Springtrap tem uma contraparte chamada Plutra, que aparece em Five Nights at Freddy's 4. Na segunda imagem da morte, o cadáver do Homem Púrpura, que está dentro do Springtrap, está sem o olho esquerdo. Além disso, na terceira imagem da morte, a mão de Springtrap passa pela orelha direita. Isto provavelmente se deve a um pequeno erro gráfico da parte de Scott. Em 2 imagens de Springtrap no menu principal do jogo, a cabeça do cadáver do Homem Púrpura pode ser vista parecendo perfurar o traje de Springtrap. A identidade da pessoa dentro do traje de Springtrap foi mais uma vez questionada pelos fãs, devido à última cinemática de Five Nights at Freddy's, Sister Location. A princípio, os fãs acreditaram que era William Afton, mas graças ao diálogo na cena citada, parecia que a pessoa presa no traje era seu filho, Michael Afton. Embora tenha sido finalmente revelado que é realmente William Afton quando Scott confirmou no Reddit. FFPS. Parece que Afton sabia da armadilha que Henry estava planejando, mas se absteve de escapar e ficou por mera curiosidade. Não se sabe por que Scott decidiu mudar o design do Springtrap, bem como dos outros animatrônicos. Isso abriu teorias que afirmam que algum evento ocorreu antes dos acontecimentos deste jogo, causando uma mudança tão drástica. Quando Aston mata o jogador, há momentos em que ele diz "eu sempre volto, eu sempre volto". Isso se refere à frase "ele voltará" que aparece no teaser trailer de Five Nights at Freddy's 3. Uma das falas de Afton diz: "Você pode não me reconhecer a princípio, mas vou te mostrar, ainda sou eu". Isso indica que o protagonista e Springtrap se conheceram antes. Isso, junto com o diálogo dos demais personagens, mostra que o protagonista é Michael Afton.
O CN Sprintra foi o 17º animatrônico e Afton foi o 42º cuja mecânica foi revelada através da barra de progresso. Curiosamente, ambos atacam através de aberturas de ventilação. FNAF AR entrega especial. Sprintra pode mover a mandíbula de seu cadáver. Índice 100%.